Agora fala para mim quais são as expectativas, tanto da Verde Oliveira como empresa, né? Uhum. Porque isso muda completamente a visão de Sim. empreendedorismo e da Karen como paisagista em termos de entrega. Olha, bastante desafiador. A Verde Oliveira, nós estamos conseguindo seguir aquilo que nós planejamos em janeiro Sim. para a mudança, desde a mudança do nome, o posicionamento no mercado, né, a forma como nós comercializamos o bambu e a forma como nós divulgamos o nosso produto mudou muito. A nossa entrada no Portal do Verde, a gente tem que destacar que é de suma importância para essa mudança, né? Então, é só continuar, né? A feira veio exatamente para que nós pudéssemos colocar mais no mercado, sermos vistos de uma forma diferente e fazer novos contatos. Nós tivemos contatos com clientes de fora, tínhamos pessoas nos visitando do Peru, pessoas nos visitando da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, Bolívia. Inclusive, teve um bom contato da Bolívia que nós fizemos. Então, esse negócio é ser visto além dos portões do Ceaflor, além da rede social, além do Instagram, da vitrine que é o Instagram. E essa é a importância da feira para Verde Oliveira. Agora, como paisagista, tem muita mudança de posicionamento, sim. Tenho me colocado no mercado como paisagista, como consultora de compras aqui dentro do Ceaflor. Então, ajudando paisagistas de todo o Brasil a ser os olhos deles aqui dentro, né? Então, escolhendo mercadoria e despachando também para todo o Brasil. Bom, você acabou de mencionar uma frase muito significativa. O trabalho, tá? A prestação de serviço como consultora, podendo aí ser os olhos, tá? De compradores de qualquer parte do Brasil que tenha dificuldade de se locomover, De né, vir até o pessoalmente. Ceaflor, precisa estar tendo os nossos produtos. Aliás, os produtos são comercializados aqui não só pela quantidade, mas pela variedade. Explica um pouquinho isso. Então, o contato inicial ele vem do cliente buscando plantas para o seu projeto, na grande maioria das vezes. Portal do Verde já passou algumas indicações, alguns contatos, né? Exatamente. E você vem dando andamento. Isso, pessoal, é muito importante a gente estar falando, porque nós estamos aqui prestando um serviço e a segurança na compra, no pagamento, exatamente, na entrega é muito importante. E aqui você tendo uma pessoa que é produtora, que está também hoje atuando como paisagista, podendo estar pegando o seu orçamento, a sua cotação e fazer isso para você, garantindo que você pode estar comprando com qualidade, faz bastante diferença. Como vem sendo a aceitação disso, Karen? Ela é muito boa, na grande maioria. Trabalho com paisagistas, com lojistas também, né? Então, entram em contato comigo, me passam a lista prévia daquilo que eles precisam. E a assessoria, ela serve para quê? O fato de eu ser produtora e de ser paisagista, eu encontro a melhor mercadoria, sem problemas, sem doenças, de fornecedores de confiança, porque tem isso também, a gente indicar os melhores fornecedores com a melhor confiança, porque o mercado é muito grande, há uma variação de preços de fornecedores bastante grande. Garantir de que a planta vai ser embarcada de forma correta no caminhão, vai ser carregada de forma correta e chegar um produto bom para o cliente lá também, porque muitas pessoas falam que compraram, carregou com alguém sem conhecimento técnico para isso, e a mercadoria chegou avariada, chegou quebrada, ou chegou de forma que não dá nem para aproveitar. E isso é um problema também hoje do transporte. E funciona dessa forma, né? Eu, sendo paisagista, eu consigo mandar o porte que a pessoa quer, a densidade que a pessoa quer, se está prestes a florir, se não está, sem nenhuma doença. Então, eu consigo identificar de forma rápida isso para o cliente.
Bom, pessoal, eu acho que aqui mais do que uma prestação de serviço, realmente cabe a palavra consultoria, né? Isso. E a Karen, ela tem, assim, não só um trânsito livre aqui no mercado, mas não está aqui apenas nos dias de feira, né? Ela chega aqui sempre aos domingos e participa da feira na segunda, na terça-feira ela fica dando o atendimento para o cliente dela da área de paisagismo e também fazendo as cotações e consultas para estar entregando não só preço da lista que a pessoa manda, o cliente vai mandar, mas também, no caso, inclusive fotos, o que é muito pontual. Exatamente. O conhecimento, né? Você que está do outro lado tem que ter muito mais, porque nem sempre a pessoa que está comprando ou cotando está comprando para si, mas precisa ter uma imagem para o cliente. Exatamente. Então, além dessa consultoria com as plantas, está mandando a foto daquilo que é exatamente que você está comprando, eu também consigo fazer alguns pequenos projetos. Ajudo alguns paisagistas com ideias. Às vezes, no dia a dia do escritório, falta criatividade, né, Carol? E é sempre bom você ter um colega com quem trocar. Então, de repente, os clientes que chegam, às vezes, é um cliente que tem um projeto de um paisagista, mas que quer uma segunda opinião. É um cliente é um paisagista que quer uma opinião porque está faltando criatividade, porque está querendo fazer uma troca, ou porque está querendo alguém que seja de confiança para que possa fazer essa escolha. Bom, nós estamos aqui passeando pelo Ceaflor num dia que antecede a feira, e assim, passeando aqui pelo corredor central é muito gostoso, porque é finalzinho, tá, de tarde, e o pessoal já está chegando. Tem produtores que vêm de várias partes do país e que chegam um dia antes. Você já vê muitos boxes já sendo, né, preparados para a feira de amanhã, e é nesse momento, pessoal, que a Karen costuma fazer a captação dos produtos que ela vai entregar para você, que confiar no trabalho dela, que contratar os serviços da Karen como consultora de compras aqui dentro do mercado. Além das plantas, a gente também tem a consultoria para terra, adubo, insumos no geral, vasos, pedras. Então, todos os acessórios que tem aqui dentro do Ceaflor. Então, não é só o setor de plantas. Então, a pessoa quer montar um vaso, ou o cliente quer, além dos produtos de jardim, das plantas para jardim, quer também que manda vaso. Então, também tem esses produtos aí. Bom, pessoal, ficou claro aqui um trabalho bem diferenciado, né? Mais uma das novidades que o Portal do Verde tem, assim, a alegria de estar levando para vocês. Karen é paisagista, é sócia, tá? Na Verde Oliveira, uma empresa que produz o que mesmo, cara? Nós produzimos bambu moçô, bambus no geral, e nós produzimos algumas plantas de origem asiática, como nandinas, caizucas, azaleias, viburnos. Quanto tempo você tem nesse universo? Dessa história? Nesse universo eu estou há 10 anos, né? Mas eu convivo com esse universo há 24 anos, né? Através do meu relacionamento, e a família do meu marido trabalha com isso há 36 anos. É experiência e mais um pouco, hein? A gente sabe que aqui no Ceaflor vocês são assim, referência, né? Na comercialização de bambu, e é muito gostoso a gente poder estar compartilhando isso, porque as redes sociais, pessoal da Verde Oliveira, são recentes, né? Não, elas são recentes. Passar por essa transformação é um divisor de águas para a gente, porque até então não tínhamos redes sociais, era uma coisa que eu pegava bastante no pé, por isso que eu assumi a sociedade, exatamente para poder ter essa tomada de decisões a partir desse momento, a partir do começo do ano. E redes sociais é uma coisa nova, site é uma coisa muito nova também, então nós temos um site ativo, clica nas nossas redes sociais que vocês vão ser direcionados. www.verdeoliveiraplantas.com.br, hein, pessoal? Isso mesmo. Participar da feira também é uma coisa que nós acompanhamos, esse tipo de feira, de eventos, né, que acontecem
de plantas ao longo de todos esses anos e a evolução dele. Então era uma coisa que a gente sempre admirava, eu pelo menos sempre admirava e sempre falava, sugeria, mas não era feito porque era a forma de se trabalhar. Então, os produtores às vezes esbarram muito nisso, né? Na evolução em relação às redes sociais, em relação à exposição também. Fica muito preocupado só com as feiras de dia de atacado e acaba esquecendo que tem muitas outras formas de chegar até o consumidor. Agora, falando a respeito de dia de feira no Ceaflor, conta um pouquinho para a gente como é a preparação lá no sítio, né? Que é a em Suzano, São Paulo. Os bastidores, né? Porque a gente chega aqui, pessoal, vê o box que está sempre entupido de bambu logo no começo, mas a hora que está terminando a feira, você chega, ele já está praticamente vazio, porque a produção ela realmente é toda escoada nos dias de feira. Mas é gostoso saber um pouquinho. Conta pra gente como é que é todo esse processo. Bom, vamos lá. Se a gente contar a feira da segunda-feira, ela já começa a ser programada na quinta-feira. Na quinta-feira nós já saímos em captação, né? Então nós vamos até o sítio de produção para poder buscar mercadoria, para poder separar. Alguns pedidos já começam a entrar na quinta-feira. A sexta-feira também é um dia todo voltado para isso, então para poder buscar aquilo que nós já trazemos de maneira corriqueira, de maneira comumente todas as feiras, né? Então nós já separamos isso e os pedidos específicos dos clientes também, que vão sendo embarcados no caminhão até o sábado de manhã. E aí nós fechamos as portas e estamos prontos para vir para cá, viajar para cá. São 200 quilômetros, 4 horas de viagem para chegar até aqui no Ceaflor. Gente, isso faça chuva ou faça sol. Seja feriado, seja o que for, nós sempre estamos aqui. Contratempos acontecem? Muitos, todos os dias. Se fosse tudo perfeito, não seria a vida, né? Conta um fato interessante pra gente. Bom, já cheguei aqui de guincho. E fui, né? Já cheguei até aqui de guincho no meio da madrugada. Já tivemos imprevisto com planta, sabe? Ao longo desses anos, nós já esquecemos pedidos de cliente. É uma coisa que se vale a pena assumir, vai. Senão, né? Olha, a vida não é só feita, né? De Exatamente. acertos, mas também de erros e lápis. Afinal de contas, somos todos humanos. Exatamente. Né? Então, já teve venda duplicada, já aconteceu trabalhando aqui. Então, assim, já teve cliente que esqueceu de levar a mercadoria. E aí a gente tem que pegar a mercadoria de volta, levar para casa, cuidar, esperar o cliente voltar na viagem seguinte, na semana seguinte ou no mês seguinte. Porque tem cliente que vem toda semana, tem cliente que vem quinzenal, tem cliente que vem uma vez por mês. Onde fica o cliente mais distante aqui do ponto do Ceaflor que compra os produtos da Verde Oliveira? Eu acho que no Paraguai. No Paraguai. Cliente que compra quinzenalmente com a gente no Paraguai. Tem quinzenalmente para cá? Quinzenalmente para cá. Ele carrega quinzenalmente conosco. Mas nós temos cliente que leva para o Pernambuco, nós temos cliente que leva para Tocantins. Uma outra curiosidade que eu tenho é com relação aos cuidados e à produção do bambu. A gente já vem falando em alguns vídeos nas redes sociais. Exatamente. Que o trabalho, por exemplo, do bambu moçô. Sim, né? Que é o mais conhecido. Todo retorcido, né? Todo mundo conhece. Eu não escondo de ninguém a minha ignorância em alguns pontos, por isso que eu gosto da oportunidade que eu tenho de estar com produtores, que é para aprender. O meu aprendizado é constante. E o Daniel mencionou, né, que para fazer aquelas curvas do bambu, isso é tudo feito manualmente. Manualmente. O que é isso no dia a dia na roça? Então, o bambu ele não dá para ser produzido em vasos. Muitas pessoas perguntam isso para a gente, falam assim, eu posso produzir ele num vaso? O bambu ele precisa de espaço, ele precisa da raiz bem grande mesmo, ele toma esse espaço. O bambu moçô, por exemplo, é um bambu alastrante, então é um bambu que tem o que a gente chama de mergulhão, né? Então é uma planta, um rizoma grande embaixo da terra. E ele precisa desse espaço, ele é produzido em grandes campos, grandes espaços.
Hoje nós contamos aí com 7 alqueires de produção só de bambu moçô. E o bambu, ele nasce do chão e ele tem um período do ano em que nós podemos entortar ele. O bambu, ele é entortado de pequeno, quando ele brota. Então, agora, no mês de agosto, ou seja, nós estamos às portas de começar o período de entorta do bambu. De agosto a novembro. É o nosso tempo para poder brotar o bambu e nós começarmos a entortar. Ele é descascado, ponto a ponto, de forma correta, assim, tem a quantidade certa de gomos para ser descascado e ele começa a ser entortado. Nesse período, o bambu ele é flexível, ele é mole e a gente consegue moldar. Não são todas as espécies de bambu que é possível fazer isso, né? Estou citando aqui o bambu moçô, que é o mais fácil de ser feito isso. Existem vídeos na internet de alguns tailandeses que chegam a fazer até formas mais sérias, como trançá-los e formar bancos, formar móveis, formar outras formas que a gente não tem aqui comercial no Brasil. Mas, por exemplo, o bambu moçô, que ele é torto, ele é feito dessa forma. Se faz cada curva, cada bambu pode ser mexido cerca de 20 vezes. E o bambu ele tem que ser mexido todos os dias, porque nesse período que eu estou falando, de agosto a novembro, o bambu ele pode crescer até 1 metro por dia. 1 metro por dia? Por dia. E tem um outro detalhe muito importante também que a gente sempre fala. O bambu ele já está no seu tamanho final de crescimento. O bambu, quando ele amadurece, depois desse período, a gente só vai poder arrancar bambu depois de janeiro. Porque de novembro a janeiro, o bambu está amadurecendo naquela forma que nós deixamos. Naquele formatinho que nós fizemos. Aí ele amadurece. Se a gente arranca nesse período, ele morre facilmente, porque ele ainda está verde. E aí ele amadurece e ele não cresce mais, ele já está no seu formato. Então, o bambu que brota mais grosso tende a ser um bambu que cresce mais, que fique mais alto. O bambu que brota mais fino tende a ser um bambu médio, de porte baixo, que vai ficar mais fino. Bom, então, na verdade, você está aqui me dizendo que a produção do bambu moçô é artesanal. 100% artesanal. Vocês sabiam disso, pessoal? Valorizem, tá? O trabalho do produtor quando chegar e perguntar quanto custa esse bambu. A gente costuma dizer que tem valor, porque nesse período, inclusive, nós já falamos algumas vezes em vídeo, é possível o cliente escolher como ele quer que o bambu dele seja produzido. Então é um fato ainda mais exclusivo. Se ele quer o bambu para a direita, para a esquerda, com quantas curvas ele quer. Se ele quer um bambu duplo, por exemplo, trançado em casal, como a gente falou num vídeo anterior também. É possível. É possível. Então, essa é uma compra programada. Você vai comprar, antecipar essa encomenda em 1 ano, que é esse ano, para você ter ele no ano que vem, já curado, com as folhas que já caíram e já rebrotaram, um bambu que já está enraizado e climatizado no vaso. E aí dá para fazer bastante coisa legal. É tão gostoso quando a gente consegue compartilhar esse tipo de informação. E a Karen, né, por ser esposa de produtor, por viver há mais de 2 décadas no meio, né, de um bambuzal, digamos assim, ela também está prestes a nos apresentar algumas das delícias, tá? Culinárias que são produzidas através do bambu, é isso mesmo? É isso mesmo, o broto do bambu ele é comestível, ele é possível de comer. O bambu moçô, ele é um pouco menos amargo, tem outros tipos de bambu, não são todos que podem comer, mas tem alguns que pode comer, e eu vou ensinar para vocês algumas das receitas que eu costumo fazer na minha casa nesse período. Então eu já como bambu moçô há 20 e tantos anos. Eu vou ensinar para vocês algumas das coisas que a gente pode fazer com bambu, como salada, dá para rechear um pastel, dá para fazer uma torta, dá para combinar com carne, ou fazer um prato 100% vegano também, que vai ser bem legal. Vegano? Gente, olha que coisa, né? A gente agora está aqui diante do box da Verde Oliveira. Karen, fala pra gente aqui, nós temos aqui a Nandina, né? Isso, a Nandina. Que ela tá num momento bem bacana, porque essa é a época que ela também ganha mais disso, é isso ou eu tô enganada? Ela tá numa época bacana. Eu gosto da Nandina porque ela é uma planta
semi-caduca, ela perde folhas no inverno, mas ela é uma planta que, por exemplo, nesse período agora ela está com frutos, né? Olha aqui, pessoal. Lindo, né? Isso é fruto. Enfim, eu gosto da Nandina porque ela é uma planta que você tem quatro Tonalidade. versões dela ao longo do ano. Certo. A Nandina, de acordo com a incidência do sol, de acordo com a incidência do calor ou da temperatura fria, ela vai mudando a tonalidade de cores. Ela vai desde um verde bastante intenso, bastante rico. Ela passa por folhas levemente amareladas até chegar em folhas bem avermelhadas. Com essa cor bem outonal, bem de inverno também, que eu particularmente gosto bastante. Apesar dela perder folhas no inverno, ela é uma planta que você tem uma única planta, você tem 4 versões ao longo do ano. Essa é uma característica das plantas asiáticas ou trata-se disso apenas para a Nandina? Para Nandina, porque ela é uma planta que ela aguenta baixas temperaturas extremas. Ela vai desde menos 60 graus até uma temperatura mais alta ali de 35 graus. Ela suporta bastante. Então ela é vendida para o Brasil inteiro, principalmente para regiões frias, mas todo mundo do Brasil inteiro compra ela e leva e gosta bastante de trabalhar com ela. Quantas espécies diferentes de bambu nós temos aqui no box hoje? Hoje, feira de amanhã. Seguramente eu conto 6. Quais são? Bambu variegato, bambu moçô reto, bambu moçô torto, bambu áurea, bambu metaque, bambu multiplex e tem bambusa gracilis lá no fundo. E ainda temos o quê, né? Que eu sei que vocês produzem, mas provavelmente não seja época agora. O bambu preto, negro, bambu né? negro E isso. o barriga de Buda. Barriga de Buda, que nós estamos com uma lista de espera de pelo menos 5 meses, que a gente deu uma pausa na produção, porque deu um boom, uma venda muito boa de barriga de Buda, e aí a gente precisa, né, de uma pausa na produção para poder trazer um produto melhor no mercado. E nós temos o bambu Graceful, que é um bambu bem grande, um bambu que ele entocera, é um bambu mais para fazendas, ele é um bambu bem alto também. O bambu Graceful também só por encomenda. Temos o bambu Angel Mist, que também tem a mesma característica de entocerar, e ele tem uma folha mais larga, que parece uma asa de anjo, é muito bonito também. Preciso trazer mais sobre ele. Temos o bambu Tuldoides também, que é um bambu de fazenda. Tem o bambu gigante, tem bambu brasileiro, tem bambu de todas as espécies. Bom, nós tivemos aqui uma aula, né, sobre bambus com a Karen da Verde Oliveira, e eu espero, pessoal, que vocês aproveitem bastante esse conteúdo e não deixem de fazer contato, tá, para aproveitar todos os serviços e benefícios que a Karen tem como paisagista para oferecer, como consultora para oferecer e como produtora para oferecer. Karen, muito obrigada. Obrigada, Carol.